Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse momento. Quero convidar a todos a abrirem a Bíblia nesse momento no livro dos Salmos, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Diz o texto sagrado: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações: onde está o Deus dele? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, somam lhe sais da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará a casa de Israel, ele abençoará a casa de Arão, ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor Deus e Pai, queremos render graças ao Teu nome, Senhor, nesse instante, pelo privilégio, Pai, de estarmos em Tua casa, Pai, de estarmos reunidos como igreja do Senhor, no dia do Senhor, para exaltarmos o Teu santo nome, Pai. Queremos te pedir nesse momento, Pai, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, Pai, que o nosso coração esteja atento à Tua voz, ó Deus. Nos ilumina nesse momento, fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Dependemos do Senhor para tudo, Pai. É o que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma criança, que se dá por volta dos seus 2 a 5 anos. Esse período de 2 a 5 anos, em que a criança está se desenvolvendo, ele é conhecido como um período da primeira ou da segunda infância, de acordo com alguns estudiosos. Nessa fase do desenvolvimento infantil, muitas coisas podem ser percebidas. Dentre delas, a identificação que as crianças têm com os seus pais. Ou seja, com o convívio, elas vão frequentemente se tornando semelhantes aos pais. Por exemplo, eles vão andar como os pais andam, eles vão falar da forma que os pais falam. Elas vão se moldando à dinâmica da casa a qual elas estão inseridas. Uma das coisas mais fascinantes de se ver e de se vivenciar, no caso para os pais, é justamente a confiança e a projeção que as crianças têm deles. Ou seja, elas amam seus pais e, mais que isso, elas confiam em tudo o que eles dizem para elas. Se os pais prometem que vão dar determinado brinquedo, a criança ela vai passar semana, ela vai passar um mês, ela vai passar o tempo que for necessário até que o brinquedo chegue às suas mãos, esperando. Entretanto, essa espera é baseada na confiança que ela tem nos seus pais. O que eles disserem para essa criança, elas vão acreditar e confiar. Ainda que seja a coisa mais absurda, mais fantasiosa possível, as crianças elas irão acreditar, pois para ela, a promessa dos seus pais é a mais profunda verdade que elas já ouviram em toda a sua vida. Simplesmente por um fato, porque aquela palavra saiu da boca do seu pai. O que bom seria se, como as crianças que confiam plenamente no ser e na palavra dos seus pais, assim fôssemos nós, assim confiássemos em quem nosso Deus é. E porque Ele é o que é, apenas por isso,
nós confiássemos nas suas promessas. Ao ponto, queridos, que bastasse apenas a palavra do Senhor que diz: eu sou o Senhor teu Deus, para que o nosso coração se acalmasse e, semelhante ao de uma criança, nós almejássemos e confiássemos que aquilo que o Senhor falou em sua palavra irá se cumprir. É justamente sobre confiança que o Salmo que lemos irá tratar. Sobretudo, não a confiança em homens, em reinos, em poderes, mas a confiança que o povo deveria ter em Deus. O livro de Salmos é muito mais do que um livro de poesia ou cânticos. Ele é um livro que expressa a lei de Deus. Todo o saltério ele é marcado e teologicamente guiado pela estruturação que é oriunda do Salmo 1 e 2, onde no início do Salmo a lei do Senhor é apresentada, no Salmo 1, e no Salmo 2 o Messias, assim, e seu reinado é também prefigurado. Essa estruturação segue por todo o saltério. Nós podemos ver o Salmo 18 e o Salmo 19, o Salmo 118 e o Salmo 119 também nesse mesmo intuito, sempre marcando a lei do Senhor e o reinado do Messias, que é prefigurado, e muitas vezes, pela presença de Davi, prefigurado em Davi, em seu reinado. Os salmos, queridos, são também uma forma de conhecermos o povo de Israel, de ver como eles viviam e como eles organizavam os seus pensamentos. É através dos salmos que podemos perceber as alegrias daquele povo, a devoção e também as profundas tristezas que eles enfrentaram. No que diz respeito ao estilo dos salmos, nós temos a poesia como sendo a marca presente que dirige e governa todo o saltério, quer por meio de canções ou por meio de orientações de sabedoria. O livro de Salmos também ele é composto por vários autores, entre os mais conhecidos, como os Salmos de Davi, os Salmos dos filhos de Corá, os Salmos de Moisés, dentre outros. E dentro desse livro, dentro desse compêndio, uma linguagem peculiar, de uma forma muito bela, ela se apresenta a nós como que num quadro sendo pintado por meio de palavras inspiradas desses diversos autores, trazendo com isso, então, a palavra de Deus e a direção para as nossas vidas. O livro dos Salmos é um livro de poesia, é um livro que, com uma linguagem bela, vai nos anunciar o Evangelho de Deus, que vai nos apresentar a lei do Senhor. O livro dos Salmos é também dividido em 5 livros, e cada livro contém um conjunto de salmos específicos, que os escritores inspirados, eles agruparam assim entre salmos de alegria, de tristeza, súplicas, gratidão e confiança, como o salmo que lemos. O Salmo 115 está presente no 5º livro, que vai do Salmo 107 ao final do Saltério, o Salmo 150, marcando todo esse 5º livro como um livro de louvor ao grande eu sou, porque o Senhor Todo-Poderoso ouviu a oração do povo e assim os livrou do cativeiro, assim os livrou do exílio, característica também marcada nos Salmos. Os Salmos, nesse livro de confiança, que vai do 107 ao 150, nós vemos também a esperança no Messias, ela é muito evidente. O salmista, ele louva ao Senhor, ele bendiz ao Senhor, prefigurando assim o reino do Messias, que seria então instalado mediante os salmos do rei Davi. Vemos também que o Salmo 115 é caracterizado, como eu já disse aos irmãos, como um salmo de confiança, onde a palavra confiança, ela salta aos nossos olhos quando nós lemos esse salmo. E nós podemos ver como o salmista se relaciona com Deus por meio da confiança que ele tem em Deus. A tradição da igreja cristã, ela acredita que, embora o Salmo 115 não tenha um autor tão claramente definido, tão claramente visto, esse salmo deve ter sido escrito num momento de grande infortúnio e angústia do povo de Deus. No momento em que possivelmente o povo estava ou no cativeiro babilônico, ou já no período pós-cativeiro, nessa transição do cativeiro para o período pós. Acredita-se também que esse é um salmo que possivelmente ele era cantado na reunião do povo, quando o povo de Deus se reunia, assim como nós, no dia do Senhor. Eles cantavam esse salmo, declarando assim a sua confiança em Deus. O salmo que lemos, ele pode ser dividido em 2 grandes partes, sendo a primeira parte do verso 1 até o verso 8, que vai mostrar em forma de antítese ou de um contraste quem é Deus
e quem são os ídolos. Do verso 9 ao final do Salmo, nós vamos ver um louvor ao Senhor que vem proveniente da confiança que o salmista tem em Deus. E é com base, queridos, nessas informações iniciais que eu quero convidar você nessa noite, a junto comigo, meditarmos na palavra do Senhor sobre a confiança no Deus da aliança. Perguntamos-nos então, por que confiar no Deus da aliança? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus soberano e o homem é totalmente dependente. Olhe comigo para os versos de 1 a 3. Nos diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor à Tua misericórdia e à Tua fidelidade. É interessante, queridos, porque o salmista, ele inicia não com um desejo claro de livramento. Nós já vimos que possivelmente o salmista, o povo de Israel, estava no momento de cativeiro, ou no momento logo em seguida que o cativeiro havia acabado. Eles estavam passando por momentos de dificuldades. Mas o salmista, ele começa louvando ao Senhor. Ele começa declarando: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome. O salmista, ele tinha talvez motivos para começar clamando e pedindo o favor do Senhor para com sua vida. Mas não é isso que o salmista faz. Ele renuncia publicamente o mérito e a esperança de livramento. Ele começa louvando ao Senhor, porque ele compreende que somente o Senhor é merecedor de toda a glória. Ele compreende que todo o favor que ele receber do Senhor não é mérito dele, mas vem do Senhor. Então, porque vem do Senhor, ele começa a louvar ao Senhor, na esperança de que, louvando ao Senhor, ele receberia então o auxílio do Senhor. Porque não era por conta do povo, não era por conta da nação de Israel, mas era por causa do Senhor, era por causa do nome do Senhor, do zelo que o Senhor tinha com o seu próprio nome, que o Senhor então iria salvar aquele povo e iria então resolver a situação daquele povo. Nós vemos que no primeiro verso podemos perceber a deidade de Deus sendo declarada. O salmista, ele começa a exaltar a soberania de Deus e a grandeza de Deus sobre todos os deuses, porque ele diz que o Senhor, ao Senhor deveria ser todo o louvor. Eles invocam, queridos, a igreja reunida cantava esse salmo, invocando pela glória do Senhor, pela presença do Deus da aliança, porque era neles que eles confiavam. É interessante porque quando nós lemos o profeta Ezequiel, é um profeta contemporâneo ao momento de cativeiro de Israel. O profeta Ezequiel vai nos dizer que não era por conta de Israel, mas era por conta do nome do Senhor que o Senhor iria livrá-los. Agora parece que o salmista, parece que o povo, eles entenderam o que o profeta tanto tinha anunciado. E agora, em vez de clamarem em favor pelos méritos dele, em vez de clamarem para que o Senhor os ajudasse, por simplesmente eles serem o povo de Deus, eles clamam para que o Senhor intervenha, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja exaltado entre as nações. E o verso 2, quando nós olhamos para ele vai marcar justamente esse momento de transição, esse momento onde a igreja, onde o povo de Israel, a nação de Israel, estava sendo afligida pelo povo. Porque nos diz o verso 2, porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Sabemos que o contexto desse salmo é um contexto de cativeiro. O povo estava deportado na Babilônia. E lá eles eram confrontados a todo instante por conta dos seus deuses, por conta do seu Deus. Os babilônicos, eles tinham vários deuses. Havia panteões de deuses para que eles adorassem. O povo de Israel, ele deveria permanecer firme na adoração a Yahvé. Só Yahvé merecia culto. O povo deveria permanecer firme ao Senhor, sem fazer nenhuma imagem de escultura, ou transferir a adoração para nenhum outro Deus dos que tinham na Babilônia. Então eles perguntam, onde está o Deus de vocês? É como se, ironicamente, aquela nação questionasse o povo, onde está o teu Deus que deixou que vocês estivessem aqui? Que vocês fossem, então, destruídos. E o povo de Israel responde no verso 3, no céu está o nosso Deus, e faz tudo que lhe agrada. É interessante percebermos, por se tratar de uma poesia, como o salmista ele organiza as ideias e como ele apresenta a sua argumentação. Se os irmãos olharem agora para o verso 15, na parte B do verso 15, o texto diz o seguinte, que fez os céus e a terra. É como se completasse essa parte B do verso 15, ela está completando o que o salmista está dizendo no verso 3.
No céu está o nosso Deus e faz tudo o que lhe agrada. O que é que o Senhor fez? O Senhor fez os céus e a terra. E era justamente por isso que eles não deveriam temer. Era justamente por isso que eles deveriam permanecer confiantes no Senhor, ainda que num contexto de total desolação. A divindade e a soberania de Deus eram apresentadas. O salmista, ele exalta o Senhor pela grandeza de Deus, porque o Deus dele fez o céu e fez a terra. Logo, em contraste à grandeza de Deus de Israel, o salmista ele se percebe incapaz, dependente exclusivamente do favor do Senhor. Por isso ele começa: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque o salmista ele entendia que tudo que ele fosse receber era mediante a graça de Deus, era mediante o favor de Deus, o qual o salmista não merecia nada, o qual o povo não merecia nada. Mas o Deus de Israel estava nos céus, e nos céus ele faz tudo o que agrada. Ele é soberano, ele age da forma que ele quer. E em contraste a isso, o povo totalmente dependente, carecendo então do favor do Senhor. Olhando, queridos, para esses 3 versos iniciais do Salmo, nós podemos perceber claramente que o salmista ele tem uma compreensão do que é a graça de Deus. O salmista sabe quem ele é, o salmista percebe que ele não é nada, que ele é totalmente dependente, que ele depende do Senhor para todas as coisas. E dessa mesma forma, nós devemos agir. Não nos nossos méritos nós recebemos as dádivas de Deus, mas recebemos pela infinita misericórdia e graça do Senhor, como o salmista disse, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela misericórdia de Deus em nos livrar. Isso é interessante porque nos dias em que vivemos, a nossa sociedade, ela vive cada dia mais com a sensação de independência. O homem, ele se sente cada vez mais independente, cada vez mais autônomo, cada vez mais dono do seu próprio nariz, achando esse que não precisa de Deus, achando esse que não tem a necessidade de buscar o seu Criador. O salmista está nos mostrando que soberano é somente o Senhor, que o homem ele é totalmente dependente. O salmista ele começa nos exortando a clamar ao Senhor, a clamarmos pelo favor do Senhor, porque tudo que nós recebemos é pela graça de Deus e não pelo nosso próprio mérito. O salmista ele compreende o que é a graça, ele compreende que sem a graça de Deus ele não iria receber nada. E é assim que nós devemos agir, queridos, pela graça e favor imerecido do Senhor. Nós devemos clamar o favor do Senhor, não por nós, não por nossas obras, não porque estamos aqui nessa noite reunidos, não porque vivemos como bons crentes, não! Nós devemos clamar o favor do Senhor por Cristo Jesus, na cruz do Calvário, no qual nele nós temos a salvação. É pela soberana bondade, misericórdia e fidelidade do nosso Deus que nós somos então agraciados. Outro fator que é importante ainda nesses versos é que, ao contrário do que muitos pensam, o nosso Deus, ele está no céu, entretanto, ele não está limitado ao céu. Ele é um Deus onipresente e ele é um Deus onipotente. Ou seja, ele está em todos os lugares e nada pode impedir, nada o pode deter. Isso faz também com que o governo de Deus soberano seja estabelecido por meio do seu eterno decreto, conduzindo não só o fim, mas também todas as coisas. Era essa a compreensão que o salmista tinha. O salmista compreendia que todas as coisas que estavam acontecendo ao povo de Israel, o Senhor já havia falado por meio dos seus profetas. E agora a palavra do Senhor estava sendo cumprida. E Deus tinha o controle de tudo. De tal forma, de que porque Deus tinha o controle de todas as coisas, então o salmista clamava, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, não em nosso favor, mas por teu nome da glória. E é justamente esse, queridos, o sentimento que deve ter em nossos corações, de clamarmos a Deus, não por nós, mas pela glória do Senhor. E eis aí o segundo motivo pelo qual nós devemos confiar no Deus da aliança. Em primeiro lugar, nós confiamos porque Ele é o Deus soberano e o homem é totalmente dependente. Mas em segundo lugar, nós devemos confiar no Deus da aliança porque Ele é Deus verdadeiro e os ídolos são falsos. Olhe comigo os versos de 4 a 8. O verso 4 começa dizendo: prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens.
Seguindo a antítese que é apresentada nesse salmo, o salmista ele começa agora a mostrar uma figura. O salmista ele começa a desenhar então a figura desses ídolos, para que nós possamos compreender quem eram esses ídolos, em quem Israel estava sendo tentado a confiar. O salmista agora começa a apresentar. E nessa descrição, o salmista começa a nos mostrar a inutilidade e a fragilidade dos ídolos frente ao Deus de Israel. Interessante que o salmista ele começa dizendo que prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos humanas. Ou seja, o povo eles veneravam o que eles mesmos manipulavam. Eles se prostravam diante daquilo que eles mesmos tinham edificado. Mesmo sendo feito de ouro e de prata, mesmo sendo feito de pedras preciosas, os ídolos não eram deuses. Eles eram feitos, eles eram criaturas das mãos humanas, que a elas não poderiam conferir poder. Me diz o pastor Wesley, comentando esse texto. O interessante é que nos perguntamos, quando olhando para esse texto, o que então pode criar um ídolo? Qual o motivo então para se criar um ídolo, se não a imaginação da mente humana? Quem poderá então conferir poder ao ídolo criado? Se esse foi criado pelo homem, tem o homem então capacidade para dar poder ao ídolo? Veremos que não. Ainda que feitos com membros, ainda que eles tenham mãos, ainda que eles tenham olhos, ainda que eles sejam a imagem da figura humana, esses ídolos são inúteis e nele não há vida. Nos diz o texto, eles têm boca, mas eles não falam. Olhamos para o verso 5. Tem boca e não fala. Ou seja, eles não podiam fazer promessas ao seu povo. Eles não podiam falar com o povo. Que dirá cumprir as suas promessas? Eles não eram capazes de oferecer aliança, orientação e encorajamento ao povo. Mas não apenas isso, nos diz o texto, eles têm olhos, mas eles não veem. Ou seja, eles não podem guardar. Eles não podem cuidar ou oferecer qualquer tipo de cuidado para aqueles que os veneram. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Ele tem nariz e não cheira. Assim também, eles não podem ouvir as orações e os clamores que o povo fazia a ele. Da mesma forma, ele não conseguia sentir a fragrância ou o incenso que a eles eram queimados, porque eles são obras de mãos humanas. É interessante porque a narrativa bíblica nos mostra no livro de Reis, certa vez o profeta Elias estava no Monte Carmelo junto com os profetas de Baal. E naquela ocasião, o profeta Elias começa a zombar dos profetas de Baal, dizendo: olha, clamem ao Deus de vocês, clamem a Baal, clamem mais alto para ver se por acaso Baal escuta. Talvez Baal esteja dormindo. Façam sacrifícios maiores para ver se vocês conseguem chamar a atenção de Baal. Entretanto, nos mostra a narrativa que Baal não os ouvia. Baal não os ouvia, querido, porque Baal não é Deus. Porque Baal é a figura criada por mãos humanas. Baal não tem poder. Baal não podia responder a eles. Em contraste, o Deus de Israel, o Deus poderoso, responde ao profeta Elias naquela ocasião. Assim, queridos, são todos os ídolos, são feitos por mãos humanas. O salmista, ele continua, na verdade, no versículo 7, a continuar falando da disfunção dos órgãos sensoriais que esses ídolos eles têm. Como semelhante no Salmo 135, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Ainda que os artesãos com suas próprias mãos tivessem então esculpido os seus ídolos, tivessem então feitos com os mais ricos detalhes, os artesãos não podiam conferir a esses ídolos poder. De tal forma, queridos, que a mão dos artesãos era muito mais poderosa e muito mais útil do que os ídolos que eles mesmos faziam. É interessante porque a mão dos ídolos, ela não executava nada. Poder nenhum tinha sobre eles. Ainda que tivessem pés, eles não podiam se locomover. Eles eram carregados. Eles não andavam. Como então adorar a esses deuses? Diz mais o texto: som nenhum lhe saía da garganta. A imagem está posta diante de nós. Ele tinha olho, ele tinha boca, ele tinha ouvido, ele tinha mão, ele tinha pés, mas de nada adiantava. Nada servia.
porque eram obras de mãos humanas. E nos diz o texto, só nenhum lhe sai da garganta. No verso 7, na parte C. Se nós voltarmos ao verso 5, na parte A, nós vamos entender o que o salmista quer dizer com som nenhum lhe sai da garganta, porque o verso 5 parte A diz o seguinte: tendo boca, eles não falam. Logo, se eles têm boca e não falam, som nenhum sai da garganta deles. Mais uma vez, a imagem que é formada pelo salmista, ela é destruída em sua inutilidade, porque os ídolos são obras deles mesmos, são obras de mãos humanas. Partindo agora para o verso 8, nós podemos ver aqui a sentença que Deus declarou contra os idólatras. É interessante porque o verso nos diz: tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos nele confiam. Todos aqueles que fazem os ídolos e todos aqueles que colocam neles a sua confiança, tornem-se semelhantes a ele. Ou seja, tendo ouvido, não vão ouvir. Tendo olhos, não vão enxergar. Tendo boca, não vão falar. Eles vão estar mortos espiritualmente, semelhantes aos ídolos. Eles vão se tornar semelhantes àqueles que eles adoram. É interessante porque o pastor Zé Cabil, comentando esse texto, ele vai dizer que nós nos tornamos semelhantes ao que nós reverenciamos, quer para a nossa ruína ou para a nossa restauração. Nós somos feitos à imagem daquilo que nós adoramos. No texto que vemos, isso é um castigo contra os idólatras, porque ao mesmo tempo funciona como uma ironia. Por quê? Porque o objetivo de adorar o ídolo era de ter os seus desejos e as suas satisfações realizadas. Eles criavam ídolos dele. Eles criavam o ídolo que daria aquilo que eles queriam querer. Entretanto, esses ídolos eram mortos. Esses ídolos não poderiam fazer nada por eles. A vida espiritual deles, semelhante à vida desses ídolos, ia se deteriorando em consequência, em continuidade à adoração que eles prestavam. É interessante porque é como se Deus estivesse dizendo para eles: vocês gostam tanto do ídolo de vocês, vocês veneram tanto esses ídolos, vocês adoram tanto, vocês preferem adorar as coisas que vocês criam ao invés de me adorar, então se tornem semelhantes a ele, iguais a ele, mortos, nulos em sua própria adoração. Nessa sessão é interessante perceber que nada mais, nada menos que os ídolos são a busca ou é a tentativa humana de ter a satisfação plena. Eles buscavam relacionamento, eles buscavam poder, eles buscavam glória, coisa que nós, nos nossos dias, procuramos. Entretanto, eles buscavam no finito encontrar o infinito. Eles buscavam o céu, mas eles acabavam vivendo o inferno. Eles se tornavam semelhantes àquilo que eles adoravam. Entretanto, queridos, isso não é novo. Isso é uma coisa que aconteceu rotineiramente ali em Israel, o que aconteceu agora nos nossos dias. Isso vem desde o Éden, isso vem desde o jardim. Quando a mulher e o homem decidem obedecer à serpente, decidem servir ao ídolo que lhes iria oferecer poder, que lhe oferece a proposta de ser igual a Deus, em vez de adorar ao Deus Criador. É interessante porque Eva, quando ela está no momento do jardim, naquele momento com a serpente, no momento em que ela é tentada, ela deseja ser igual a Deus e ela desobedece à lei de Deus para satisfazer assim o ídolo que brotava no seu coração. Ela vê que o fruto era agradável aos seus olhos para lhe dar conhecimento. Deus diz, e naquele momento Eva começa a se parecer com o seu ídolo. Por quê? Ela diz o que Deus não disse. Ela maximiza a proibição e minimiza o que Deus falou. Ou seja, ela substitui, ela transfere a adoração que era a Deus a Satanás. E semelhantemente ela começa a se parecer com ele. Ela começa a aparecer traços da característica de Satanás. Ela não fala a verdade toda. Ela começa a mentir. Ela começa a omitir. Ela começa a ter o seu caráter moldado ao ídolo que ela adora. E diferente não é conosco, queridos.
Quando nós deixamos de adorar ao nosso Deus e passamos a adorar os ídolos criados. Nós trocamos a aliança que nós temos com o Deus de Israel. Nós trocamos a aliança que nós temos com o Deus verdadeiro e passamos a adorar aquilo que nós mesmos criamos para a nossa própria satisfação. Trocamos a lei de Deus pelo nosso próprio prazer, sem perceber que nessa troca nós estamos dia a dia nos distanciando daquele que verdadeiramente pode suprir as nossas faltas. É contudo em contraste a esses ídolos que Cristo Jesus ele é apresentado nesse salmo. Nós podemos ver o Deus encarnado que se tornou homem e que sentiu as nossas dores para nos socorrer, como nos diz o texto sagrado. Ao contrário dos ídolos que são falsos, queridos, Cristo Jesus, ele é o Deus verdadeiro. Ele tem boca e ele fala. Ele revela a vontade de Deus o Pai. Ele é a própria palavra de Deus. Ele tem olhos e com os seus olhos ele age em compaixão em favor dos seus eleitos. Ele se compadece daqueles que o buscam. Ele tem ouvidos e ele ouve o clamor da sua igreja. Ele tem mãos e com as suas mãos ele se entregou em nosso lugar para com elas ser pendurado no madeiro para a nossa salvação. Ele, Cristo Jesus, é o Deus verdadeiro, que andou em nossa direção para nos religar ao Pai, para nos trazer de volta à comunhão com Deus. Cristo, ele é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que com braço forte estendeu e livrou o povo tanto do Egito quanto do cativeiro babilônico. Os ídolos não podiam fazer nada, mas o Deus de Israel interveio com braço poderoso e os resgatou e os salvou. O Deus soberano e verdadeiro, é nele que nós devemos confiar. Mas em terceiro lugar, queridos, nós devemos confiar no Deus da aliança, porque ele é um Deus fiel e sua promessa é inabalável. Olhamos para os versos de 9 a 15. Nesse instante. Nos diz o texto: Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Temos algumas informações interessantes nesse verso 9 ao 10. Nós estamos tratando de um paralelismo sinonímico, que é uma característica marcante na escritura hebraica, da poesia hebraica. Ou seja, ele começa a apresentar e a repetir verdades que já foram ditas para assim trazer mais luz, para assim enfatizar o que o salmista quer dizer. Se os irmãos olharem na Bíblia, o verso 9, 10 e 11, a parte B desses versos é a mesma. O texto diz: ele é o seu amparo e o seu escudo. Isso vai estar repetido aí 3 vezes, como marca da poesia hebraica. Entretanto, nós precisamos ver que essa afirmação do salmista é muito mais do que uma declaração afirmativa, mas imperativo está marcando essa oração. Se nós olharmos no texto original, ou também na tradução da NVI, nós podemos ver que o texto está mais ou menos assim, de forma mais clara. Me permitam, nos diz assim: Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, pois ele é amparo e escudo. Nós podemos ver no texto original que o salmista aqui, ele está dando uma ordem ao povo, ele está chamando ao povo: olha, confiem no Senhor. Vocês não precisam confiar em nada, vocês não precisam confiar nos ídolos. Confiem no Senhor. Outra coisa que nós podemos perceber é que o salmista ele divide em 3 grupos. Nós temos o primeiro grupo, que é Israel, o segundo grupo, que é a casa de Arão, e o terceiro são todos aqueles que confiam no Senhor. E ele vai nos dizer primeiro: Israel, que é o povo antigo, que é o povo que tinha aliança, confia no Senhor. O segundo grupo envolvia os sacerdotes, é quando ele diz: a casa de Arão confia no Senhor. E terceiro, ele vai dizer à comunidade, a todos os outros, os que confiam no Senhor, os prosélitos que no futuro se tornariam membros da comunidade de Israel, mesmo que não de forma étnica, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele está dizendo: todos vocês confiem no Senhor.
O que é interessante também percebermos é que o Senhor, ele é apresentado como amparo e como escudo. O salmista, ele utiliza uma figura para mostrar uma característica de Deus, para mostrar que o nosso Deus, de fato, é um Deus verdadeiro, que sua palavra é verdadeira e inabalável. O salmista, ele nos mostra, ele é amparo e escudo, ou seja, ele é o auxílio para provê-los do que vocês necessitam. A confiança de vocês não deve estar em nenhuma outra coisa, a não ser em Yahvé, porque ele é o amparo e o escudo de vocês. Se nós olharmos a palavra confiança, nós vamos perceber que é justamente o que o salmista está clamando. Não voltem-se para os ídolos, não botem a confiança no Egito, não botem a confiança em outros povos, em outras nações. Não! Confiem no Senhor, pois Ele é Deus poderoso. Nele vocês devem confiar. O pastor Matthew Henry, comentando acerca desse texto, ele vai nos dizer uma coisa interessante que eu queria ler para os irmãos. Ele vai aplicar categoricamente para cada um desses grupos que trazem a igreja do Senhor. Ele diz: Israel, confie no Senhor, que o corpo do povo, quanto os seus interesses públicos, e todo Israel individual, quanto as suas preocupações privadas, deixem por conta de Deus, para que eles as disponham, para que eles deixem para eles e acreditem que tudo será arrumado da melhor forma possível, e Ele será o auxílio e o escudo de vocês. Ele diz também à casa de Arão, os sacerdotes, os ministros do Senhor e todas as famílias, confiem no Senhor. Vocês geralmente são os mais caluniados, vocês são os mais golpeados pelo inimigo, vocês estão na comissão de frente, vocês estão guiando o povo. Ele diz: confiem no Senhor, sejam um exemplo de confiança para o povo. Em terceiro lugar, ele diz: vocês prosélitos, vocês que se tornaram Israel de Deus, confiem no Senhor. Vocês que não são da semente de Israel, mas que temem ao Senhor, que adoram ao Senhor e têm consciência da sua obrigação para com Deus, confie no Senhor. Ele não falhará, Ele não nos abandonará. É como se o salmista estivesse dizendo nessa noite, a igreja presbiteriana do Arco da Paz: confia no Senhor. Ele é o amparo e escudo. Confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O salmista, o texto está nos dizendo nessa noite. Mas se nós formos ainda para o verso 12 até o verso 15, nós vamos ver ainda relações e paralelismos que vão sendo apresentadas. E nós vimos que as informações elas vão sendo completadas à medida que verso a verso ele vai sendo apresentado. Ele nos diz: de nós se tem lembrado o Senhor, no verso 12. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem ao Senhor. É interessante que ele repete a estrutura que ele acabou de falar. Israel, a casa de Arão e todos que confiam no Senhor. O Senhor se tem lembrado de vocês. O Senhor vos abençoará. E é interessante porque a confiança e a bênção do Senhor era uma bênção que seria irrestrita, pois no verso 13 nós podemos ver que o salmista vai dizer: Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes, todos serão abençoados por Yahvé. É interessante porque nós estamos falando de um contexto onde o povo estava saindo do cativeiro, estava no momento de cativeiro, e uma característica normal era justamente muitas mortes. O povo tinha sido dizimado, o povo tinha sido destruído, mas o Senhor estava dizendo: confiem em mim, porque vocês serão abençoados. Desde os pequenos até os grandes, vocês serão abençoados. É interessante porque a bênção do Senhor é uma bênção de acréscimo, porque ele vai dizer: o Senhor vos aumente as bênçãos mais e mais, verso 14, sobre vós e sobre vossos filhos. Ou seja, a nação não vai ser esquecida, a nação não vai ser dizimada. O Senhor estava preservando a nação. O Senhor ia preservar remanescentes fiéis em meio àquele povo. Se nós voltarmos para o versículo 12, onde nós temos a palavra que o Senhor abençoará, nós vamos ver que essa palavra ela aparece mais de uma vez. Ela se repete, também no sentido do salmista estar enfatizando a bênção do Senhor. E sobre essa bênção nos diz o pastor João Calvino o seguinte, que olhando a tradução no original, nós podemos ver que existe uma mudança de tempos verbais. O Senhor está dizendo: o Senhor abençoará, o Senhor abençoa e o Senhor abençoou.
o povo de Israel. O Senhor está lembrando que a bênção do Senhor perpassa as gerações, que a bênção era para o tempo presente, que a bênção iria acompanhar, que a bênção continuaria sobre eles e que o Senhor os abençoou no passado. Por conta disso, eles deveriam permanecer confiantes no Senhor. Por isso o salmista está conclamando: Israel, confiem no Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que vai proteger vocês. O salmista está dizendo. É interessante, irmãos, porque há momentos em nossas vidas que nós não temos para onde ir. Há momentos que nós pensamos que não temos mais o que fazer e nós não temos nem a quem procurar. Mas o texto está nos mostrando que nesses momentos nós devemos ser lembrados que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso escudo. E nele nós devemos confiar. A sua promessa ela é inabalável. Assim como o salmista mostra o escudo como uma figura para que eles pudessem entender a segurança que tem em Deus, assim é a promessa do Senhor. Nele nós devemos confiar. Ele nos prometeu, em Gênesis 3, verso 15, que ele enviaria o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpriu a sua promessa. Ele preservou o povo durante todo o Antigo Testamento. Esse povo foi sitiado, esse povo sofreu guerras, mas esse povo não foi esquecido. Esse povo não se desfez no espaço. Por quê? Porque desse povo viria desse povo viria o descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Como escudo, o Senhor protegeu o povo, porque Cristo Jesus seria levantado. Cristo Jesus, o nosso escudo, aquele que se colocou em nossa frente, que recebeu a ira de Deus contra as nossas vidas, que morreu em nosso lugar. Ele é o nosso escudo. Ele se pôs em nosso lugar e nos protegeu. Ele é quem fez a promessa. Ele é o Deus da aliança. Nele nós devemos repousar, pois Ele é imutável. E semelhante à imutabilidade dele, assim é a sua palavra. Porque a sua palavra, ela expressa as características do seu ser. A sua promessa, queridos, ela não muda, porque Ele não muda. A sua palavra revela os seus atributos. E porque Ele permanece inabalável, porque Ele nos garante salvação, nele nós devemos confiar. E em quarto e último lugar, queridos, nós temos mais um motivo nesse salmo para confiarmos no Deus da aliança. Nós devemos confiar no Deus da aliança porque Ele é Deus exaltado e tudo lhe pertence. Vejamos o verso 16. O salmista diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Finalizando esse belo hino, o salmista, ele percebe mais um motivo de bendizer ao Senhor. Ele louva ao Senhor, ele confia no Senhor, porque o Senhor é Deus exaltado e tudo pertence ao Senhor. O salmista diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu aos filhos dos homens, que sabe por quê? Porque a terra também é dele. A terra é dele, e porque é dele, Ele entregou aos homens, para que nos mandados criacionais, o homem como mordomo administre e cuide de toda a criação. O Deus que governa sobre tudo, Ele cuida da sua igreja. Ele deu aos homens a terra. E os homens que estão vivos, esses devem bendizer ao Senhor. Esses devem louvar ao Senhor. E olhando para esse texto, nós nos lembramos do que nos diz a Confissão de Fé de Westminster, quando ela nos diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É justamente isso que o salmista está dizendo. Nós bendiremos o nome do Senhor. Nós viveremos para adorar o nome do Senhor. Quando nós olhamos o verso 17, nós vemos um contraste do salmista, pois ele vai nos dizer: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou seja, uma relação uma relação de paralelismo, que é uma relação normal na poesia hebraica, como eu já disse aos irmãos. O que o salmista está dizendo é o seguinte:
aqueles que morreram, aqueles que desceram à sepultura, eles não vão mais louvar o Senhor. É interessante porque, por meio dessa afirmação, o salmista ele está fazendo um pedido ao Senhor. Assim como no verso 1, o salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade. Aqui no verso 17 ele está dizendo: Senhor, não nos deixe morrer. Senhor, não apague as nossas vidas, porque se nós morrermos, quem te louvará, Senhor? Calvino, comentando acerca desse texto, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer que é interessante esse pedido do salmista, porque o salmista entende que a criação ela foi feita para que o povo se utilize da criação e os homens, usando a criação, eles glorifiquem a Deus o Pai. Então, dessa forma, os homens louvam ao Senhor e a criação louva ao Senhor, porque ambos cumprem o propósito para o qual elas foram criadas. Eles foram criados. Então, é isso que o salmista está dizendo. Os mortos, eles não louvam, nem aqueles que descem à região da sepultura. Mas nós bendiremos o nome do Senhor. E aqui nós vemos também, queridos, o porquê a idolatria é um pecado que Deus não tolera. Porque a idolatria é um pecado tão sério que o nosso Deus abomina. Porque o louvor pertence ao Senhor. Não só apenas Deus, mas a terra. Mas também o louvor pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas devem voltar para o Senhor. É isso que o salmista está compreendendo. E a partir do momento que o homem ele cria ídolos, e ele passa a adorar tais ídolos, ele está pegando o louvor que é do Senhor e transferindo para outra coisa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu louvor com ninguém. Os céus são os céus do Senhor. A terra é do Senhor e Ele deu aos filhos dos homens. Mas o louvor também pertence ao Senhor. E aqueles, queridos, que nessa vida não louvam ao Senhor, aos idólatras, aqueles que, em vez de reverenciarem ao Senhor, preferem reverenciar aos seus próprios ídolos, eles vão se tornar semelhantes aos ídolos que eles adoram. E como eles serão semelhantes aos ídolos que eles adoram, eles terão o mesmo castigo dos seus ídolos. O inferno está reservado para todos aqueles que não adoram ao Senhor. O inferno, ele é real. O inferno, ele existe. E ele foi preparado para todos aqueles que não glorificam ao Senhor. O nosso Deus é exaltado sobre todas as coisas. E tudo lhe pertence. Queira o homem louvá-lo em amor nessa terra, queira o homem não louvá-lo, o homem renderá graças ao Senhor. Aqueles que nessa terra não adorarem ao Senhor, quando morrer, eles irão adorar ao Senhor. Porque a justiça do nosso Deus será executada. A ira santa do nosso Deus será realizada na vida daqueles. Então todos aqueles que não adorarem ao Senhor se tornarão como seus ídolos, aos quais serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Queridos, nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Nós precisamos, como igreja do Senhor, abandonar a idolatria. Nós precisamos adorar somente ao Senhor. Somente o Senhor deve ser adorado. Somente Yahvé, somente o Senhor Deus poderoso deve ser reverenciado. Porque a Ele pertencem todas as coisas. Só Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz: nós devemos bendizer ao Senhor, porque todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas são para que Cristo seja glorificado. E no dia final, queridos, todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que somente Jesus é o Senhor. É esse o entendimento que o salmista tem. Entendo esse entendimento, o salmista ele não tem como terminar o salmo de outra forma, a não ser imediatamente louvando ao Senhor. Ele chama o povo, ele apresenta as verdades, mas a sua palavra final nesse salmo é um louvor ao Senhor. Ele diz: aleluia, o Senhor deve ser adorado.
Como igreja, queridos, nós somos exortados a entendermos de uma vez por todas que o nosso Deus é soberano, que nós dependemos totalmente dele, que nós não somos nada. Nós precisamos clamar não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Nós precisamos ser lembrados que tudo que nós temos é pelos méritos do Senhor. A nossa salvação foi pela graça de Cristo, não é pela nossa força, não é pela nossa ação, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos exortados a receber todas as dádivas do Senhor e entregar ao Senhor o louvor por tudo aquilo que nós recebemos. Como salmista, nós devemos dizer nessa noite, não a nós, não ao nosso nome, não a nossa prosperidade, não a nossa carreira promissora, não a nossa saúde, não ao nosso ministério, não a nossa capacidade, não a nossa bondade, não a nossa piedade, mas somente ao Senhor toda a glória. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos compreender que nós vamos nos tornando semelhante àquilo que nós adoramos. Se nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos sendo feitos conforme a sua imagem e semelhança, nos diz o apóstolo Paulo. Mas se nós não adoramos a Deus, nós vamos nos tornar semelhantes aos ídolos, mortos espiritualmente. Como igreja do Senhor, nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Nós precisamos arrancar a impiedade da nossa vida. Nós precisamos entender, queridos, que a idolatria, ela não é nada mais, nada menos do que o nosso desejo pela completude e pela falta de contentamento daquilo que o Senhor nos deu. Nós não nos contentamos com a providência de Deus em nossa vida. E porque nós não nos contentamos, nós elegemos ídolos, nós criamos ídolos achando que Ele irá nos satisfazer. Nós precisamos entender que se a nossa satisfação não estiver em Cristo, nós não seremos satisfeitos em mais nada. Nós precisamos entender que a raiz da idolatria, querido, está no nosso egoísmo. Porque nós queremos o nosso bem em detrimento a todas as coisas. Nós queremos a realização dos nossos prazeres em detrimento à lei do Senhor. De tal forma que muitas vezes não importa se eu vou quebrar ou não a lei de Deus. O que importa é que eu seja realizado, é que eu seja feliz. Nós precisamos parar de resolver as coisas do nosso jeito. Nós precisamos parar de cozer folhas para nos cobrirmos e ídolos para nós adorarmos. Nós precisamos nos tornar semelhante a Cristo. Nós precisamos nos tornar a imagem de Cristo dia a dia. É para isso que nós fomos criados. Nós precisamos entender que só Jesus Cristo é Senhor. Que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro que deve ser adorado. Baal não é Deus. Mamon não é Deus. Alá não é Deus, nenhum outro é Deus. Todos são ídolos criados por mãos humanas. Todos são deuses falsos, são ídolos falsos. Só Jesus Cristo é o Senhor e Deus verdadeiro. A Ele nós devemos adorar. Nós precisamos também nos lembrar que a palavra do nosso Deus, que a promessa do nosso Deus, ela é fiel e ela é inabalável, porque assim é o nosso Deus. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que libertou o povo como havia prometido. Ele é o Deus que livrou o povo do cativeiro babilônico, como vimos no Salmo. Ele é o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar, como Ele também havia prometido. É nele, queridos, que nós devemos confiar. A sua palavra é fiel. Ele é o Deus de promessas. Ele é o Deus da aliança. Ele não muda. A sua palavra é inabalável. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o escudo da igreja. Ele é o protetor da igreja. E a sua bênção, a sua proteção, ela perpassa de geração a geração. Ele preservou o seu povo no deserto. Ele preservou o seu povo quando estava no cativeiro. Ele tem preservado a sua igreja. Ele preservou o seu povo, porque do seu povo havia um remanescente fiel.
Cristo que seria levantado. Ele cumpriu a sua promessa e Ele continua cumprindo. O Espírito Santo, Ele é o penhor, é a garantia que nós temos que um dia Ele voltará para nos levar. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos viver sob essa aliança de amor e graça. Nós estamos ligados e unidos a Cristo por meio dessa aliança. Mas, em quarto e último lugar, queridos, nós somos conclamados, nós somos chamados pelo salmista a bendizer o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O nosso Deus, Ele é o único Deus exaltado. A palavra diz que do céu é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é dele, tudo é para Ele. A Ele, pois, a glória, tudo a Ele para sempre. Nós devemos adorá-lo. Não a nós, não a homens, não a reis, não a ídolos, não a governos, não a poderes, não a potestades e principados, não há dinheiro, não há nada debaixo do céu, nem em cima da terra, a não ser ao nosso Deus. A Ele o louvor pelos séculos dos séculos, a Ele toda exaltação, porque tudo é dele e tudo é para Ele nós fomos criados. E assim como o salmista, ele termina dizendo aleluia, nós devemos terminar nessa noite dizendo aleluias ao Cordeiro de Deus, a quem pertence a salvação, a glória e o poder, ao que venceu e reina para todo sempre. A Ele, pois, aleluias eternamente. Ao Senhor Deus de Israel, a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, a Ele toda a glória.